Oi, gente, estamos em setembro. Eu não sei em que mês que você está vendo esse vídeo, porém eu estou gravando ele em setembro, exatamente por estarmos em setembro que eu decidi falar sobre a minha experiência com a depressão, como que eu passei, o que eu senti e como que eu saí dela. Para quem não me conhece, meu nome é Renata Macedo e nesse canal a gente fala sobre Bíblia. Se você gosta desse tipo de assunto, eu te peço que dê um like nesse vídeo e se inscreva no meu canal. Primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte: talvez você esteja se perguntando, o canal sobre Bíblia, ela vai falar de depressão? Gente, a Bíblia fala sobre tudo, inclusive sobre depressão. Sai. Eu fiz um vídeo anteriormente falando sobre o que a Bíblia diz sobre depressão, baseado no Salmo 116, falando sobre o período, que aquele salmista passou. E ali eu explano, o Salmo 116, um vídeo assim que teve um retorno muito bom. Muita gente mandou mensagem para mim falando que gostou do vídeo, que mexeu com ela e tal. Vou até deixar aqui na descrição para você poder assistir. Enfim, a Bíblia fala em vários outros lugares, eu falei só um pouquinho sobre depressão nesse vídeo na Bíblia, porém, em vários outros lugares a Bíblia também fala. Quem sabe posteriormente não faça mais vídeos falando sobre isso. Eu não vou fazer um vídeo triste, eu não vou ficar aqui chorando para poder falar para vocês sobre a minha experiência com depressão, porque faz parte do meu passado. Deus, ele já me curou, já me sinto 100% curada hoje. Exatamente por isso que eu me sinto pronta para falar sobre esse assunto. Muita gente pergunta, como que começou? Gente, eu não sei, eu acho que eu já tinha uma predisposição para isso, porque eu lembro que eu era uma criança muito quietinha, muito comportadinha, e eu tinha um probleminha de relacionamento. Na escolinha eu não fazia muitos amigos e tal, e na adolescência eu era um pouquinho fechada. Eu lembro que eu ficava muito em casa, e quando chegou a idade adulta, eu lembro que eu tinha muitos sonhos, eu queria trabalhar, eu queria estudar, eu queria ir pra faculdade. E eu sou do interior, gente, do interior do estado do Rio de Janeiro, aqui. As pessoas não sonham muito em fazer uma faculdade. Eu parecia uma pessoa, assim, completamente diferente da maioria das pessoas que eu convivia, na minha adolescência, vamos colocar assim, tanto na igreja, quanto na família, quanto na minha vizinhança. Eu me sentia diferente, porque eu sonhava muito. Então eu queria estudar, eu queria trabalhar, eu queria independência financeira. Eu tinha esses pensamentos, apesar de ver muitas amiguinhas casando com 16, engravidando já com 17. Não estou criticando, cada um sabe o que é melhor para si. Eu não queria isso para minha vida, porque eu achava que uma menina com 16 anos não está pronta para poder enfrentar os problemas de um casamento, Então eu lembro que eu comecei a trabalhar com 19 anos e fazia curso de inglês e tal. Só que fui trabalhando, estudando e tal. Quando eu tava com 22 anos, eu fiquei desempregada. Aí eu não consegui mais emprego. O tempo foi passando, eu não conseguia emprego. Colocava currículo, enviava aquele monte de currículo por e-mail e tal, mas não conseguia emprego nem numa loja, nem numa padaria. Eu lembro de fazer entrevista em padaria, não conseguia entrar, não conseguia de jeito nenhum. E o tempo passando, e a gente com 22 anos, gente? A gente quer comprar uma roupa, a gente quer fazer um lanche, a gente quer as coisas. Na época, eu ia falar maquiagem, mas eu não usava na época. Eu era da Assembleia de Deus bem tradicional, então a gente não tinha muito essas vaidades. Enfim, eu sei que eu fiz uma entrevista para poder trabalhar numa empresa aqui de Macabu, E eu fui fazer, aqui de Conceição de Macabu, que é a minha cidade, e eu fui fazer entrevista lá no Rio de Janeiro, centro do Rio de Janeiro. Fui no centro do Rio, fiz a entrevista, passei, ou seja, gastei dinheiro com passagem. Que dinheiro que eu não tinha. Aí depois eu fiz o treinamento na cidade vizinha. Eles disseram que quem não passasse no treinamento, eles iriam devolver todo o dinheiro da passagem. E eu gastei o que eu não tinha de novo com passagem, alimentação, para esse treinamento, e eu não entrei nessa empresa. Eu lembro que eu fiz uma boa prova, porém, por motivos que eu prefiro não comentar aqui, uma outra pessoa entrou no meu lugar. E aquilo ali já me frustrou. Aí passou um tempo, um amigo do meu pai arrumou um emprego para mim num curso de inglês. O curso faliu e eu trabalhei 1 mês e meio de graça. Nesse 1 mês e meio,
alguém roubou a minha bicicleta. A bicicleta nova que eu tinha comprado, tipo assim, 1 ano e pouco, né? Uma bicicleta nova, boa, que eu sonhava com ela, porque quando eu era criança eu não tive bicicleta, então a gente tem aquelas coisas, né, de querer. Então eu comprei essa bicicleta no meu último emprego, né, quando eu tinha 21 anos, e eu gostava muito dela, ela foi roubada. E depois de um tempo, aquilo dali... Eu lembro que aconteceram mais coisas, mas eu não sei, não lembro direito o que foi, porque eu não penso muito nisso, né? Faz parte do meu passado, não é a minha vida hoje. Porém, eu senti desejo de dividir isso com vocês, então eu tô aqui dividindo. E depois de um tempo, foram tantas frustrações, coisas acontecendo uma em cima da outra, que eu comecei me fechando mesmo, ficando muito em casa. Eu lembro que eu ficava com insônia, eu não conseguia dormir. Só que minha família não percebia. Morávamos meu pai, minha mãe, meu irmão mais novo e eu. Meus outros irmãos já eram casados. E eles nunca perceberam que eu estava com depressão, né? Porque eu tinha um dia normal. Todo mundo trabalhava, né? Então eu cuidava da casa, eu fazia comida, fazia as coisas e tal. Só que à noite eu não dormia. Eu entrava pro quarto e ficava jogando no celular, né? Na época tinha uns joguinhos bem bobinhos, né? Eu ficava jogando no celular, às vezes a noite toda, eu lia um livro durante a noite e ninguém percebia que eu não estava bem. Aí nisso eu comecei a faltar também muito à igreja, porque eu estava muito triste. E muitas vezes eu chegava triste, saía triste, então eu comecei a faltar porque eu não queria que as pessoas me vissem triste. E isso levou as pessoas a levantarem também falsos testemunhos contra mim. Tipo assim, ela não está indo para a igreja porque está na vida errada, está querendo se desviar e tal. E aquilo dali também me entristeceu muito. Porém, eu nunca deixei de acreditar que Deus ele poderia me tirar daquela situação, que Ele poderia mudar a minha vida. Então eu estava sempre orando, pedindo para Deus, Senhor, me tira dessa situação. Senhor, eu não quero minha vida desse jeito, eu não aceito minha vida desse jeito, é determinado e tal. E a vida só piorando. Eu sei que chegou um momento, um ponto assim, que eu fiquei tão mal que eu cheguei a desejar tirar minha própria vida. Eu acho que ali foi o pico, né? O pior momento ali da depressão, porque eu não vou entrar em detalhes, mas eu desejava, gente, do mesmo jeito que você deseja um pedaço de bolo, você vai lá na padaria para poder comprar o pão francês, aí você vê aquele doce e sente aquele desejo de comprar, era assim que eu me sentia, mas eu não aceitava esse desejo, porque Paulo diz que a gente tem que lutar contra nós mesmos, né? Que a gente tem que vencer nossa própria carne, que a gente tem que lutar contra os nossos desejos. Então eu lutava contra aquilo, eu não aceitava, eu repreendia, sabia que aquilo não era de Deus. E quando eu me sentia assim, que ninguém me ama, que na igreja, né, as pessoas viraram as costas para mim no meu pior momento, que algumas pessoas da minha família também fizeram isso, então eu pensava assim, Deus me ama. Deus me ama porque Ele entregou Jesus para poder me salvar. Essa certeza eu sempre tive, de que Deus ele entregou Jesus para morrer em meu lugar porque Ele me ama. Eu sempre tive essa certeza dentro de mim. Aí foi passando um tempo eu sempre pedindo para Deus me tirar daquela situação. Eu lembro que foram meses eu assim, daquele jeito. Só que eu não tinha como conversar com ninguém sobre isso, porque nem eu entendia muito bem o que estava acontecendo comigo. Eu sabia que eu estava numa fase ruim, mas não sabia explicar. Tinha medo das pessoas não entenderem. Então eu falava para Deus, eu dobrava meus joelhos, chorava diante de Deus. Eu falava, Deus me tira dessa situação. Enfim, teve um culto que marcou muito, porque eu ia na igreja de vez em quando mesmo assim. Onde o pastor, era até um pastor muito animado, né? O pastor Elias, ele falou assim, gente, vamos levantar e fazer uma oração, agradecer a Deus pela vida. E eu não consegui fazer aquela oração. Aquilo dali marcou muito pra mim. Porque eu falei pra Deus assim, Deus, se eu te agradecer pela minha vida, eu vou estar sendo hipócrita. Então, eu não posso te agradecer, porque o meu desejo é tirar ela, como é que eu vou te agradecer? Então, eu só te peço, me tira dessa situação. Né? Eu não posso continuar assim, eu não aceito continuar vivendo desse jeito e não posso também te agradecer por algo que eu não sou grata. Então eu lembro que depois daquela oração, né, porque eu acho que para Deus a gente tem que ser muito sincero, não adianta a gente tentar se mascarar para Deus. Eu comecei a me sentir melhor. Eu comecei a me sentir melhor depois daquela oração e eu lembro que Deus ele botou uma pessoa na minha vida para me ajudar, uma amiga muito especial, eu amo muito até hoje eu vejo pouco ela, mas eu amo muito essa menina.
E ela começou a perceber que eu não estava bem, começou a me procurar, começou a ficar comigo. A gente saía do culto, a gente sentava, né, numa pracinha lá perto de casa, ela comprava um hambúrguer, né, e a gente ficava ali comendo hambúrguer, conversando até tarde. Eu falava, né, conseguia falar para ela sobre o que eu estava passando, e nisso ela sempre tinha uma palavra boa para mim, e o tempo foi passando. E de repente eu arrumei emprego, aí comecei a fazer um curso técnico e a minha vida mudou completamente da água para o vinho. Enfim, respondendo a pergunta, né, do título do vídeo, como que eu saí da depressão? Como eu entrei, eu acho que não é importante, né, eu quis explanar aqui os motivos só para poder dar uma clareza, né, sobre o que eu passei. Mas eu saí da depressão porque eu nunca deixei de acreditar no amor de Deus pela minha vida. Eu nunca deixei de acreditar que Jesus, ele deu a vida por mim. E essa foi a certeza que mudou a minha vida, essa fé. Porque eu passei pelo vale da sombra da morte, mas Deus, ele estava comigo. E porque eu nunca deixei de acreditar em Deus. Eu acho que a gente pode deixar de acreditar na gente, pode deixar de acreditar em tudo, mas em Deus a gente não deve deixar de acreditar. E eu acredito que é essa certeza que pode mudar muitas vidas, pode impedir muitas pessoas de tirar suas próprias vidas. E para a gente poder ter essa certeza, a gente precisa de um contato com Deus. A gente precisa de um contato com a palavra. Se você está passando por isso, eu falo para você, pega a Bíblia, começa a ler pelos Salmos e os Evangelhos, onde você vai ver tudo que Jesus fez por você. E se você conhece alguém que está passando por isso, nunca deixe de falar para ela, Jesus, ele ama você. Deus, ele pode mudar a sua vida, ele pode mudar a sua história. Todos nós nascemos com um objetivo, gente. A gente não está aqui por um acaso, não. E todo mundo tem algo lindo para poder viver, algum objetivo na vida. E a gente tem que buscar esse objetivo e viver ele. É isso que vai nos dar força. Fala que não, minha vida não pode acabar aqui. Tem mais alguma coisa. Tenho certeza que tem mais alguma coisa linda, preparada para mim ali na frente. E acredito que essa certeza do amor de Deus que vai fazer com que as pessoas se livrem disso e consigam viver o propósito de Deus na vida delas. Nunca desista, né? Não desista diante das situações difíceis, mesmo que não seja depressão que você está passando, mas alguma coisa. Jamais desista da sua vida, dos seus sonhos. Jamais desista de acreditar em Deus, porque você pode desacreditar de tudo, mas enquanto você tiver a certeza que Deus, ele amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Enquanto você acreditar que Jesus, ele deu a vida por você, existe esperança na tua vida. Às vezes, a vitória não vem assim, como foi na minha vida. Foram meses, eu perdi peso, foram meses, né, de luta, mas eu não desisti. Porque eu não tô aqui para isso. Eu não tô aqui para poder abaixar a cabeça, né, para as artimanhas do inimigo. Não tô aqui para abaixar a cabeça para as lutas do dia a dia. Hoje em dia eu entendo por que eu passei por isso, porque eu ajudo outras pessoas, porque eu não tenho mais problema em falar sobre isso. Você vê que eu nem me emociono mais quando eu falo sobre esse assunto. Então eu tô sempre pronta para poder ajudar. De vez em quando alguém entra em contato comigo, fala que está passando por isso, ou que tem alguém passando por isso. Então eu sempre sei a palavra certa para poder falar com essa pessoa. Por quê? Porque eu vivi aquilo. Não é a experiência de outra pessoa, é a minha experiência. Eu passei, eu vivi. Então a partir do momento que eu passei por isso e venci, eu tenho autoridade para falar sobre o assunto. Por isso que em vários vídeos eu falo um pouco sobre depressão. Porque eu sei que eu tenho autoridade para poder vencer, para falar sobre esse assunto, porque eu venci isso. Isso que eu queria falar para vocês hoje, gente. Peço que continue com a gente aí, para a gente poder continuar aprendendo cada dia mais e mais da palavra de Deus, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família e tchau, tchau.